Então, bom dia a todos. Nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito do pré-modernismo, né? O que necessariamente foi esse período, né, literário chamado pré-modernismo, tá? Então, primeiro de tudo, é importante lembrar que o pré-modernismo, ele aconteceu de 1900 a 1922 e ele é caracterizado principalmente como um período de transição, uma fase de transição dos movimentos literários do final do século XIX para o início do século XX, tá? Então, por ser um período de transição, ele não é chamado propriamente como escola literária. Por quê? Porque os autores e as obras, eles acabam não se filiando a nenhum movimento de época. Eles possuem características da tradição, mas ao mesmo tempo eles trazem uma mistura do novo, do que vai se apresentar no século XX, tá? Então, para que fique mais claro, aqui para vocês verem, século XIX, século XX, o pré-modernismo vai estar aqui nesse entremeio, né, sendo essa fase de transição e trazendo essa mistura. Que mistura? Um pouquinho do estilo do século, das escolas literárias do século XIX, ou seja, apresentando algumas características do realismo, do naturalismo, parnasianismo e simbolismo, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco do novo na questão do conteúdo do século XX, ou seja, trazendo temáticas mais atualizadas, cenário mais regional, mais abrasileirado, né, chamando a atenção para o que realmente é pertencente ao Brasil, tá bom? Então, nessa fase de transição que não é uma escola literária, tá? Nós vamos estar em contato com o velho e o novo. Sabendo então que é uma fase de transição, é importante a gente saber também um pouquinho a respeito do contexto histórico da época. Bem, o contexto histórico do pré-modernismo, ele marca a chegada. É importante a gente saber que o século XX é inegável perceber que teve grandes mudanças sociais, econômicas, políticas, não só no Brasil, mas em todo um contexto mundial, né? Vários acontecimentos marcam e trazem novas mudanças no pensamento da humanidade, tá? Então é importante a gente perceber que automaticamente as classes mais baixas, mais desfavorecidas, elas passam a lutar pelo reconhecimento de seus direitos. Então, isso vai ser bastante representado, começa a ser representado na parte da literatura. Em termos do Brasil, nós vamos ter os acontecimentos históricos como a Guerra de Canudos, que inclusive foi retratado numa das obras-primas do pré-modernismo, né? Nós vamos ter também a greve dos operários, que ocorreu em 1917. É importante também a questão em nível global, a Primeira Guerra Mundial, né? Então, tudo isso influencia diretamente na transformação do viver do homem contemporâneo e na sua visão com relação ao mundo, tá? Então, em nível mais nacional, nós vamos ter essas marcas, né? A urbanização crescente de São Paulo, que resultou no crescimento das favelas, né? Surgimento e crescimento das favelas, e a seca do Nordeste também. Então, essa representação, essa realidade, ela vai ser representada nas temáticas pré-modernistas. Então, será muito comum a temática riqueza versus pobreza, o cenário político mostrando a realidade desse cenário político. Então, os personagens, eles não vão ser idealizados, eles vão ser personagens reais, como imigrantes, funcionários públicos, sertanejos. Tá? Então, nós começamos a perceber uma literatura, de certa forma, mais enganjada em mostrar, em denunciar a realidade.
Então, nós vamos ver que há um destaque maior para as pessoas marginalizadas, ou seja, o pobre, o escravo, o trabalhador operário, né, vai ser representada nessa literatura, né? Mostrar, por exemplo, as condições miseráveis de algumas regiões brasileiras, como é o caso de algumas regiões nordestinas, com o problema da seca, a questão da subsistência humana, e por aí vai, tá? Então, sabendo disso, é importante a gente conhecer também alguns autores pertencentes ao pré-modernismo. Vamos começar com o Augusto dos Anjos, que se destacou na parte poética, né, na poesia. Então, ele foi um poeta precoce, porque os seus primeiros versos ele compôs aos 7 anos de idade. Ele, na época em que o Augusto dos Anjos viveu, a poesia brasileira estava dominada tanto por poetas simbolistas e parnasianos, e ele acaba então herdando algumas características formais, menos com relação ao conteúdo, né? Por isso, alguns identificavam ele como poeta simbolista e parnasiano, só que muitos críticos, como por exemplo o Ferreira Goulart, preferem identificá-lo como um poeta pré-modernista, tá? Porque a gente acaba encontrando características mais expressionistas em seus poemas, tá? O Augusto dos Anjos, ele, sem dúvida, ele inovou o modo de escrever, porque ele traz ideias mais modernas nos seus poemas, a utilização de termos científicos no poema que não era muito comum, né? Ele então inova com isso, as temáticas diferenciadas, então tudo isso apresenta um poeta múltiplo, intelectual e que é bastante divergente da sua época. Então, necessariamente por ele ser, vamos dizer assim, fora da caixinha, né, ele acaba não se encaixando nem nos parnasianos e simbolistas da sua época e tampouco nos que viriam, os modernistas, né? Por isso ele está nessa fase de transição e é classificado como um poeta pré-modernista, tá bom? Nós temos também o grande Monteiro Lobato, que é considerado um dos maiores autores de histórias infantis, né? Quem nunca ouviu falar sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, composto de 23 volumes? Só que Monteiro Lobato, ele vai além disso, né? Além de ser um grande autor da literatura brasileira, ele formou-se em Direito e atuou como promotor público, até quando ele se tornou fazendeiro, quando recebeu uma herança que foi deixada pelo seu avô. A partir desse novo estilo de vida, ou seja, ser fazendeiro, ele passou então a publicar, a escrever seus primeiros contos, enviando para jornais e revistas. Posteriormente, com o sucesso dessas escritas, ele passou a reunir, né, essas escritas em um livro que é chamado do livro Urupés, considerado pela crítica a sua grande obra-prima. É onde nós vamos encontrar o personagem Jeca Tatu. Tá? Lima Barreto. Quem foi, então, esse escritor pré-modernista, né? Ao longo da sua vida, o Lima Barreto escreveu romances, sátiras, crônicas, periódicos, contos, né? De tudo um pouco. Mas a maior parte da obra do escritor foi descoberta e publicada por pesquisadores só depois da sua morte. Lembrando que as suas obras, elas narram principalmente grandes injustiças sociais, né? A questão do preconceito, faz crítica ao regime político da República Velha. Então, ele possuía, de certa forma, um estilo literário fora dos padrões da época. Ele utilizava um estilo mais despojado, coloquial e fluente para escrever, por isso ele foi muito criticado pelos escritores da época dele, porque ele escrevia diferente dos seus companheiros. Suas principais obras são Triste Fim de Policarpo Quaresma, Nume Ninfa e Clara dos Anjos, entre outros.
Temos também o grande Euclides da Cunha, que além de escritor, também foi jornalista e cobriu alguns acontecimentos importantes, dentre os quais a Guerra de Canudos, que foi um conflito que ocorreu entre os sertanejos da Bahia, liderado pelo religioso Antônio Conselheiro, contra o exército brasileiro, né? Diante, então, de sua experiência na Guerra de Canudo, rendeu, então, a publicação desse livro, Os Sertões, que foi considerado uma obra notável do movimento pré-modernista. Além dele narrar a Guerra de Canudos, ele também relata a sociedade nordestina, né? Um povo que, de certa forma, foi negligenciado pelo Estado, né? Foi esquecido pela grande metrópole. E o escritor pré-modernista Graça Aranha, né? Ele foi um dos fundadores da Academia de Letras, a ABL, em 1897, exerceu um papel preponderante na Semana da Arte Moderna de 1922, e a sua obra mais emblemática foi Canaã, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho, né? Ela possui um valor, é um romance regionalista que possui um grande valor documental, tá? Então, diante disso, fica aqui algumas sugestões de leitura. Nós temos o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, como nós dissemos agora há pouco. Ela trata da Guerra de Canudos, que aconteceu no interior da Bahia, e na qual o Euclides da Cunha era correspondente do jornal O Estado de São Paulo, presenciou o acontecimento e descreveu da forma mais fiel possível, né? Além de desenvolver um romance histórico, né, que conta a história, uma parte da história do Brasil, ele mistura na sua narrativa literária um pouco de sociologia e geografia. Por quê? Porque a sua obra baseia-se justamente em 3 pilares. A primeira, ele descreve a terra, então ele apresenta o Nordeste brasileiro, a parte da geografia, fala da seca e assim por diante. Depois ele apresenta o homem do sertão nordestino, quais são as suas características, suas particularidades. E por fim, ele traz a descrição da luta, da guerra em si, a Guerra do Canudos, né, mostrando como foi uma guerra injusta, né, e que, na verdade, o Estado ele foi um grande negligente, né? Além de não resolver as mazelas, o problema da seca, né? Ele ainda massacrou muito mais o povo nordestino, né? Outra sugestão de obra pré-modernista é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Líban Barreto. É um romance, de certa forma, trágico e cômico ao mesmo tempo, porque traz um homem, que é o Major Policarpo Quaresma, um homem muito patriota, mas ao mesmo tempo ingênuo, que fica o tempo todo lutando contra a corrupção, né, dos políticos. Ele faz duras críticas ao presidente da época, o Floriano Peixoto, e esse personagem, Policarpo, ele encarna, de certa forma, o ideal romântico do nacionalismo, que seria tardio, né? O Floriano Peixoto, ele vai representar o poder que é facilmente mantido pela força, só que não é por uma força necessariamente física, né? Mas uma força que acaba se tornando, vamos dizer assim, que acaba acontecendo justamente porque o povo não resiste, né? Então, é um livro que fala da corrupção e atual, se a gente for pensar na corrupção que ocorre na nossa política da atualidade. Temos também o livro Canaã, do Graça Aranha, que, além de ser construído a partir da metáfora bíblica da Terra Prometida, ele retrata a imigração alemã ocorrida no Espírito Santo e traz os personagens Michael e Lentz, que trazem ideias antagonistas, ou seja, ideias contraditórias, né? Então, mostra correntes sociológicas e ideológicas muito importantes a serem refletidas, tá? Nós temos também o
como sugestão de leitura poética, o livro do Augusto dos Anjos, um poeta pré-modernista que viveu de 1884 a 1914. O seu primeiro poema publicado em 1900 foi o poema Saudades. Ele, em vida, publicou apenas um livro, que é conhecido como livro Eu, mas após a sua morte, o seu amigo Jorge Soares, ele organiza uma edição chamada Eu e Outras Poesias, ou seja, além das que já tinha sido publicada no seu livro Eu, ele inclui outros poemas que não tinham sido publicados ainda em vida pelo autor, tá? Lembrando que as poesias do Augusto dos Anjos trazem um certo pessimismo, desânimo, uma certa inclinação para a morte, tá? Apresenta também um rigor formal e um conteúdo muito metafórico. Como eu disse anteriormente, há muitos termos da ciência nas suas poesias, o que não era comum para a época, né? Ele morreu ainda jovem devido a uma enfermidade pulmonar, né, deixando para trás então a sua carreira de promotor público e de professor, além de ter deixado apenas uma única obra, mas muito marcante no pré-modernismo. Temos também o livro Urupês, do Monteiro Lobato, que foi lançado em 1918, né, que além de trazer um aspecto moderno, revolucionando a escrita na forma e no conteúdo, o Monteiro traz, então, nesse livro 13 contos, além de um artigo que traz um Brasil, né, apresenta um Brasil rural que foi abandonado à própria sorte. Então, nesse livro que aparece o icônico Jeca Tatu, que é um personagem que traz a personificação do caipira ignorante e o transforma em símbolo do atraso social, né, abrindo os olhos então do governo para resolver a situação desse povo, né, esquecido. Então as histórias são construídas com falas dos caboclos, mostra a insistência então do autor em criar atalhos para despertar prazer de leitura em um povo que até então é apartado, ou seja, afastado dos livros e das leituras. Por fim, então, nós temos aqui as referências e nós encerramos por hoje, então, a nossa aula sobre o pré-modernismo, ok?